Então, o Senhor tem me incomodado algumas vezes com esse texto que nós vamos abordar hoje. E eu chamei esse boletim de comissionados. Quem são os comissionados, nós vamos ver aqui. Nós todos que pertencemos a Ele somos os comissionados. Vamos ler juntos essa passagem? Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Pai, é a Tua palavra quem diz algo aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa manhã. Usa a Tua palavra para se revelar a nós mais e mais. Pai, revela este ensinamento contido aqui, este ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos, como igreja, aprender o Teu ID, para que possamos ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Este texto é geralmente conhecido pelo nome de A Grande Comissão. Mas, qual é o sentido do termo comissão? Sejam quais forem os muitos conceitos que a missiologia, o estudo sobre a missão cristã, traz sobre a palavra comissão, há um princípio que jamais poderá e deverá ser esquecido. Toda missão cristã não pode ser outra coisa senão um reflexo da ação de Deus em e através de seu povo adquirido. Em e através. Então, é muito interessante, às vezes quando a gente estuda um pouquinho, lê um pouquinho sobre a questão da missão da igreja, ou faz um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre isso, e a gente descobre que a coisa é bem simples. Muitas vezes nós complicamos as coisas. Essa comissão, ou grande comissão dada por Jesus, da qual nós como igreja, todos nós, fazemos parte, é nada mais do que refletir a ação de Deus em nós. A verdade, evangelizar ou cumprir o ID é simplesmente refletir a pessoa e obra de Cristo em nossas vidas. Depois vêm os métodos, depois vêm as maneiras de se fazer isso. Mas o princípio é que nós temos que refletir a ação de Deus em nós. Porque, caso contrário, nós não estamos praticando um ID. Há um pastor, amigo meu, de muitos anos, que ele dizia o seguinte: muita gente não é chamada, é assoviada. Quem é chamado pratica o ID. Quem é chamado reflete Jesus. Quem é chamado por Deus e capacitado pelo seu Espírito, reflete a ação de Deus em sua vida. Isso é ID. Às vezes o ID se cumpre não com muitas palavras, mas com o teu testemunho de vida, no teu trabalho, na tua família, no lugar onde você convive. Muitas das vezes o teu ID é praticado sem dizer nada. E depois sim você prega, explica, explana para as pessoas por que da sua vida ser diferente. Porque há uma vida contida nela que não é tua, mas é a vida de Cristo. Você só pode cumprir o ID ou participar dessa grande comissão, ou ser um comissionado, na medida em que essa vida é refletida através da sua vida, onde quer que você esteja e diante de quem quer que seja. Então, por isso que, independente dos conceitos que o estudo da missiologia nos traz, a respeito das definições, ou das várias definições sobre a missão cristã,
o princípio é este: é vida refletida. Porque se a vida não é refletida, ela não foi substituída. Isso é bem básico, isso é bem fundamental. E é interessante aqui que o autor coloca a ação de Deus em nós e através de nós. Em é vida transformada, é vida substituída. E através é vida refletida. É só isso. Quem são os comissionados? Comissionados são as pessoas conquistadas pelo amor do Pai, presente na obra do seu Filho e revelada pelo seu Espírito. São pessoas conquistadas, ou no outro parágrafo anterior, adquiridas. É gente que foi conquistada pelo amor do Pai. Esses são chamados, esses são comissionados, esses não são simplesmente assoviados. Olha, eu tive uma ideia, acordei hoje e vou servir ao Senhor. Olha, eu tive uma ideia, eu acordei e tive a inspiração, vou pregar a palavra. Isso não é chamado. Chamado é isso aqui. Comissionado é isso aqui. É gente que foi conquistada pelo amor do Pai, que foi impactada pela sua obra, pela sua vida. E sente-se dessa maneira, comissionado a ir e dividir isso com as outras pessoas. Esse é o comissionado, ou são os comissionados. É gente conquistada, é gente comprada, é gente adquirida pelo amor do Pai em Cristo. São pessoas chamadas para viver, proclamar e ensinar em nome daquele que as chamou, para partilhar da sua glória. É por essa razão que na igreja de Cristo não existem voluntários predispostos a tapar brechas ou a cargos eclesiásticos, mas chamados a exercer e suportar as cargas de ministérios que foram dados e capacitados pelo Pai. Então a gente tem algumas implicações disso que foi dito aqui. Então o comissionado, primeiro, ele é chamado a viver. Tem gente que prega de tal maneira com a vida que não precisa dizer muita coisa. Quem aqui assistiu o filme de Wesley? Um filme bastante interessante sobre a vida de Wesley. Conta a história de um personagem que passou pela vida dele, pela biografia dele, e que pregava o evangelho lá em Londres, e mal sabia falar. Trôpego, com palavras não rebuscadas, um vocabulário baixíssimo, alguém que falava errado, trocava as letras. No filme isso transparece muito bem. E o Wesley criticava esse cara. Meu Deus, ele não é formado em nada, ele não sabe nem falar direito. Ele, no filme, né, o ator faz essa fala. Mas quando esse cara pregava, ele causava um impacto na vida das pessoas, porque era fruto da vida que estava nele. Ele mal sabia falar direito. Ele lia a Bíblia assim, tropeçando. Mal sabia articular as palavras. Mas era alguém que transmitia essa vida, era alguém comissionado a fazer o ID. Era alguém chamado por Deus para refletir a sua vida. E o Wesley, quando não conhecia a graça ainda, porque o Wesley no início ele era um baita de um religioso. Ele era metódico, mas era religioso. E ele não conhecia a graça. Ele criticava essa pessoa, porque essa pessoa não tinha nenhum tipo de formação e não sabia falar. E mais, essa pessoa havia sido um bêbado que espancava a mulher. E como que pode a graça pegar um cara que não viveu uma vida reta durante a sua existência, de uma hora para outra ele ser transformado? Wesley não achava isso justo. Bem interessante. Isso me fez lembrar e colocar essas palavras aqui. Antes de proclamar, falar e ensinar as coisas concernentes à palavra de Deus, o nosso maior currículo é a vivência da palavra de Deus. A nossa maior credencial para cumprir o ID é viver como comissionados por Deus. É viver a vida
de Cristo. Isso por si só já fala. O segundo passo é abrir a boca para proclamar, pregar o Evangelho. E depois ensinar a profundidade ou a profundeza das verdades deste Evangelho. Mas antes de tudo e de qualquer coisa, viver este Evangelho. Para podermos ir e proclamá-lo. Então, aqui está um segredo que é muito simples, que na verdade não é segredo. Está aqui uma fórmula da simplicidade, da singeleza e do poderio do Evangelho de Cristo. Viver para depois proclamar e depois ensinar, complementando as coisas. Quantas vezes na minha vida eu primeiro quis ensinar sobre as Escrituras? Muitas vezes, irmãos, achando que é suficiente que as pessoas entendam os conceitos a respeito do Evangelho. Eu sabia que o viver viria antes, mas muitas vezes eu me descuidei disso. E todas as vezes que a gente faz assim, a gente não tem autoridade naquilo que fala. Porque a autoridade vem de nós mesmos e não daquele que nos comissionou. Por isso que viver vem antes. Viver é a parte mais difícil? Eu não diria. Eu diria que viver é abrir mão de si mesmo. É abrir mão dos próprios gostos. É abrir mão das próprias vontades. É abrir mão de si mesmo. Porque aí a vida que você vive não é tua, mas é de quem te chamou. E contra isso, contra essa verdade, não há nenhum tipo de contrariedade. Na igreja não tem voluntários, e não tem. A não ser que esse voluntário seja um visitante. E não tem experiência de Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem voluntário. As pessoas muitas vezes praticam o ID dessa maneira. Eu vou tapar uma brecha ali porque não tem ninguém naquele cargo. Então se eu não estiver ali, o serviço religioso não se realizará. Ou a liturgia cultica não acontecerá. Ou o departamento não abrirá. Não tem isso. Na igreja de Cristo, não. Isto existe no sistema eclesiástico, muitas das vezes. Que a pessoa vai tapar uma brecha. Sou voluntário, eu ergo a mão aí, vou lá cuidar de criança. Por favor. Se você está com algum tipo de comoção, eu faço aqui um apelo, para cuidar dessas crianças durante esse ano, para ingressar no departamento, consulte o nosso Deus. Consulte o seu coração. Veja se o Espírito Santo de Deus testifica no teu coração para que você faça isso. Porque senão, como em qualquer outro ministério da igreja, você pode estar querendo tapar uma brecha. Por favor, não faça isso. Por favor, se essa é a motivação, não me procure. Mas agora, se o teu coração arde, como tem ardido no coração de alguns aqui. Tovani, eu quero cuidar dessas crianças. Eu estou sentindo o chamado do Senhor para fazer isso. Por favor, venha até aqui durante a semana para a gente conversar. Porque o departamento não é meu, é do Senhor. As crianças não são minhas, são do Senhor. E a responsabilidade é só para aqueles que são comissionados. Ou chamados por Ele para fazer isso especificamente. Então, essa é a diferença que a gente vê aqui, de gente chamada, de gente capacitada pelo Senhor, de gente que o coração arde por aquilo, por aquele ministério, seja qual for. Eu dei apenas um exemplo, do que pessoas voluntárias para tapar brecha. Não tem ninguém, eu fico lá, tá, Alcides? Não tem ninguém, eu fico lá. Fica difícil você aceitar alguém para cuidar das crianças nesses termos. Fica difícil não, fica impossível. Então, o ID, ou a comissão dada por Jesus à sua igreja, é mais simples e sublime do que o que a gente muitas vezes vê praticando. A maior comissão humana é ser igreja de Cristo para a glória de Deus. E aí está no outro parágrafo. Através do texto bíblico em questão, podemos constatar que os comissionados são toda a igreja em todas
as épocas. A missão destes comissionados consiste em glorificar a Deus, vivenciando, proclamando e ensinando sobre a revelação da pessoa e obra de Deus em Cristo, e capacitados pela ação do seu Espírito. Não dá para deixar nenhuma pessoa da Trindade fora desta questão. A pergunta é: qual é a missão da igreja? Muitos dizem evangelizar, muitos dizem ensinar, proclamar. Não, só existe uma missão: glorificar a Deus. A igreja existe tão somente para a glória de Deus. O resto é consequência disto. Há um autor, que o pastor Glênio também cita, às vezes aqui, que foi um dos seus grandes mestres no passado, Dr. Reinaldo Purim, já falecido. Ele tem um livrinho, um livretinho de nada, assim que você lê numa tarde, chamado A Glória de Cristo. E nesse livro, no capítulo final, se não me falha a memória, ele diz o seguinte: a glória de Deus não é a glória que nós prestamos a Ele, mas é aquilo que Ele é em si mesmo, glorioso. Viver a vida de Cristo, o ato de viver a vida de Cristo, nisto você já é igreja e já está glorificando a Deus. Depois vem o resto, o desenvolvimento da nossa missão. Mas o nosso primeiro comissionamento, ou o nosso primeiro chamado, é glorificar a Deus através da vivência da vida de Cristo em nós. Porque nós não prestamos glória a Deus. Ele já é glorioso. Nós glorificamos a Deus na medida em que nós vivemos a vida do Filho. E nisto ele é glorificado. João entendia muito essa questão. E colocou isso no Evangelho inspirado por Deus. Então, a glória de Cristo não é aquela que nós lhe prestamos, mas é a vida dele manifestada em nós. Isso remete diretamente à sua glória. Isso o glorifica automaticamente, simultaneamente. Nisso consiste a glorificar a Deus. Nisso consiste a primeira missão da igreja, o cerne da missão da igreja. Tem muita gente praticando a evangelização. Tem muita gente enviando missionários. Por favor, nada contra nenhuma dessas coisas. Ao contrário, isso são desdobramentos da glória de Deus refletida na igreja de Cristo. Estou tentando simplificar as coisas aqui. A questão é: tudo que nós fazemos, ou em tudo que nós fazemos, Deus é glorificado? Porque se Deus é glorificado na pessoa de Cristo e pela ação do Espírito, pronto, a missão da igreja está resolvida naquele lugar, ou através daquelas pessoas. O resto são desdobramentos de ações missionárias que vão refletir essa glória, que vão refletir essa ação de Deus em Cristo. Então isso é glorificar a Deus. Vivenciando, como já disse anteriormente, proclamando e ensinando. Logo, na comissão dada pelo Pai Celestial, não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Eu poderia dizer, eu sinto muito. Não, não sinto nada. Porque a melhor coisa que a gente pode entender é que a gente não pode fazer nada por nós mesmos. Isto nos tira todo o peso de tentar desempenhar para as pessoas verem ou para Deus ver o que estamos fazendo. Você não pode, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Nossa nova vida, que é a regeneração, e comissão, que são os ministérios, são somente e inteiramente o reflexo da ação de Deus em Cristo. Isso na sua vida, na minha vida. Somente, preste atenção nas palavras, amados, somente e inteiramente
Eu te pergunto, o que sobra para cada um de nós? Nada. Isso é a mesma coisa que dizer morrer a morte a cada dia. Morremos de uma vez para sempre, sem volta, viagem sem volta, na obra de Cristo na cruz do Calvário. Morremos, isso é definitivo, isso não tem retroativo. E morremos a cada dia, ou trazemos o morrer, ou este morrer a cada dia, como diz Lucas 9:23, na medida em que nós vamos desistindo de nós mesmos, na medida em que nós trazemos as marcas desse morrer, e isso é manifestado dia a dia em nossas vidas. Isso se chama desistência. Isso é o que significa eu não posso fazer nada por mim mesmo. Se eu fui conquistado na regeneração, eu não posso mais fazer nada, porque a vida que está em mim não é minha, ela foi implantada, ela foi insuflada, introjetada. Eu não teria vida para viver assim. Mas essa vida foi implantada. Então, o que eu posso fazer? Ora, é uma contradição. Se eu puder fazer alguma coisa, é uma contradição para o cristianismo. Porque aí já fugimos da esfera da graça. Para não dizer muitas vezes que se entra na esfera da desgraça. Porque graça, você não pode fazer nada. Já foi feito, já foi conquistado. Isto é a regeneração. Palingenesia. Gerado novamente do alto. Regenerado. O único lugar no Novo Testamento onde aparece a palavra regeneração. Tito 3:5. Regenerados. Tendo uma vida nova implantada. Palin. Novo. Totalmente novo. Genesia. Nova geração. Nova vida. Então, portanto, regenerados. E comissionados. Agora vem o ID. O ID não existe para quem não tem a nova vida. Para quem não tem a nova vida em Cristo, só existe o vinde. O ID não existe. E o que mais machuca é vermos pessoas tentando, essa é a palavra, praticar o ID, sem ter sido absorvido pelo vinde. Isso traz canseira espiritual, se assim pode se dizer. Isso traz desistência. E nisso você vê muitos testemunhos. Pessoas desviadas. Não tem desviado no reino de Deus. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa sarar. Tem gente que precisa da ação de Deus restauradora. Isso sim. Tem gente que perde seu primeiro amor. Mas tem amor. Porque senão não foi conquistado por esse amor. Isso tem que ser bem claro nas nossas colocações. Mergulhando neste texto bíblico, podemos observar que o verso 19 traz uma forma verbal que sinaliza um tipo de ação inequívoca e certeira, que deveria ser praticada pelos discípulos de Cristo. Pelos discípulos de Cristo. É um modo verbal definido pela realidade de um fato crido e praticado. Só é comissionado, só pratica o ID quem creu. Não pode haver outra alternativa. Expressa a maneira como o ID deveria ser praticado. Quer dizer, o sentido aqui, eles deveriam indo sempre, estar indo sempre. Faltou o verbo de ligação aqui, estar. Depois conserta no jornalzinho. Indo sempre. Isso aqui não tem jeito. No português não dá para entender isso aqui, porque é um mero gerúndiozinho. Mas não é só isso. É indo sempre, de maneira certa, de maneira inequívoca, certeira, sem erro. Sem medo de ser feliz. A igreja demonstra aquilo que ela é na prática do seu id. Porque ela já fez o vinde. Porque senão ela não é igreja. E aí não reflete a glória de Cristo de jeito nenhum. É um sentido imperativo, uma ordem.
para se praticar uma ação de modo dinâmico e jamais estático. Ah, aquela igreja não evangeliza, então se ela não evangeliza, ela não reflete a glória de Deus. Ah, mas aquela igreja não tem missões, então ela não tem a glória de Deus. Ah, mas aquela igreja não prega a verdade do evangelho, então ela não reflete a glória de Deus. É bem simples isso. Aí eu não entendo por que na igreja não acontece a obra de Deus, porque ela não acontece então. Amados, as coisas da Bíblia, do evangelho, são muito simples. E eu já vi gente complicando muita coisa. Não precisa. A coisa é simples e transformadora. Quem é, é. Tem quem não seja e faça. Mas aí não é. Porque quem é, faz. Mas não faz para si, nem por si. E nem de si. Mas faz pela vida que tem em si. É totalmente diferente. Faz sem esforço. Não faz cansado. Não faz reclamando. O cansaço é meramente físico. Porque a gente é limitado aqui nesse negócio chamado matéria. Tempo e espaço. Mas espírito não tem limitação. E aquilo que vem do espírito incomoda e move. É vale de ossos secos ganhando vida e levantando. Então não é nossa força, mas é modo dinâmico, jamais estático. Aqui o ide de Jesus é uma ação que não transmite a ideia de término ou cessação de atividade. Então, vocês vão lá. Jesus falou assim, vocês vão lá. Não é assim. Vocês vão. Ide. Ele não falou o tempo. Falou ide. Fazer discípulos à maneira de Deus em Cristo deve ser encarado como atividade constante da igreja de Cristo. E sem se preocupar com a limitação de tempos na cronologia da história humana. O pronunciamento de Jesus é direcionado àquelas pessoas que praticariam a ação do ide durante toda a trajetória terrena da igreja de Cristo. Enquanto tiver igreja nesse mundo, há a prática do ide. O mandado do ide está valendo. Ah, mas a igreja não está indo. Alguma coisa está errada. Não teve suspensão do ide. O ide é até que. Aí nós vamos ver no final desse texto. Então, o ide é a igreja indo sempre de maneira dinâmica. Mas existem várias formas de ir. Por exemplo, a nossa comunidade aqui praticou um ide. Ali na Bahia. Ali não, né? Ali é a maneira de dizer, né? Lá em Ubatã. Ide. Isso é uma forma de se praticar o ide. Mas será que o ide é só ir lá em Ubatã? Ali também é ide. Mas o ide é às vezes ide até a tua família. Opa, aí é pesado. Ide até teus parentes. Ide no teu emprego, no teu serviço, no teu trabalho, no teu local de estudo. Muitas vezes a gente tem aquela noção missionária, de que missionário é só quem vai para longe do alcance da vista. Missionário é quem é comissionado. Poxa, mas então, Antovani, toda a igreja é comissionada? Sim, senhores, sim, senhoras. Porque senão não é igreja de Cristo. Pelo menos de Cristo não é. Toda a igreja é chamada, é comissionada a praticar o ide. Note, praticar o ide. Não só falar do ide. Então tem aqueles ides que são praticados lá a longa distância, são praticados lá não sei aonde, a milhares de quilômetros, e tem o ide que é praticado dentro da tua casa, dentro da minha casa. Tem o ide que eu preciso praticar com a minha filha. É um ide. A distância é curta, mas é ide. Eu sou comissionado para ir. Eu sou comissionado para fazer discípulo que eu não posso fazer, mas ele faz. Mas eu tenho que anunciar. Então é isso que representa o ide. A igreja, através do ide, ela é missionária em sua essência.
Toda a igreja de Cristo é comissionada e é missionária em essência. Não é só em potência, como se diz na filosofia. Ela potencialmente é uma igreja missionária, então não é. Ela é em essência, ela é em ato. Na filosofia tem ato e potência. Em potência é aquilo que é uma probabilidade. Em ato é aquilo que já é concretizado. Então a igreja é missionária em sua essência e ato. A conjunção, portanto, em muitas das traduções que nós temos, tá até nesse texto do boletim, eu peguei a versão da tradução brasileira, tá pois. Mas o mais correto, amados, é portanto, tá? A conjunção, portanto, nos dá uma ideia de continuidade daquilo que Jesus havia falado, com o ensinamento que virá a seguir. Jesus conecta as coisas, ele faz isso de uma forma impressionante. Aqui a palavra portanto tem a função de ligar enfaticamente a ordem inicial do id a outra ação subsequente. Quer dizer, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Em outras palavras é isso. Não dá para separar, picar, fragmentar a ordem de Jesus. Ela é por inteiro, ela é inteiriça. Então, aqui no texto diz, ide, pois, e fazei discípulos. Então, não existe uma forma de você ir sem fazer discípulos. Está totalmente junto, ligado, implicado. Se eu pratico ide, naturalmente eu faço discípulos. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho que não são discípulos para mim. E que não sou eu que discipulo ninguém. Aqui, a palavra, portanto, tem a função de ligar, enfaticamente, já foi dito, a ordem inicial a uma ação subsequente. Dando-lhe a conotação de continuidade dos propósitos de Deus na e para a vida de seus discípulos. Na é quando a ficha cai. É quando você se vê praticando o id. É quando você se vê assim. E para a vida da igreja, significa que é função de todos nós. Quem faz discípulos? Pastor? Discípulo do pastor tal? Não. Você e eu fazemos discípulos. Pois eu vou explicar o que é esse fazemos discípulos, mas você é chamado para ir, você é chamada para ir e fazer discípulos e discípulas. Ah, mas eu não tenho nenhum discípulo, eu não tenho nenhuma classe de discipulado. Vamos analisar isso direitinho logo a seguir. Não é isso que a palavra está dizendo. O verbo fazei discípulos ou discipulai também pode ser traduzido como façam com que sejam meus discípulos. Aí que está o segredo da coisa. E depois, e fazei discípulos, não é fazer discípulos para mim e para você. Não é fazer adeptos da Igreja Batista em Londrina. É para fazer com que as pessoas sejam discípulas de Jesus Cristo. Jamais teremos a capacidade de fazer discípulos. Quando se fala dessa maneira, que façam, o sentido é façam com que sejam meus discípulos. Porque há um argumento dentro desse texto, há um viés verbal aqui que diz o seguinte, e do substantivo empregado na frase, tá? Vamos falar isso aqui quando a gente tiver grego aqui. Façam com que sejam meus discípulos, é um sentido possessivo e originário. Não é para os discípulos saírem a campo fazendo discípulos para eles. Não é para os discípulos se autorreproduzirem nas outras pessoas. Mas é para que façam com que sejam discípulos de Jesus. Tão somente de Jesus. Ou seja, nenhum discípulo deveria ter destaque. Nenhum discípulo estava autorizado a ter carreira solo.
a fazer discípulos para Ele, cativar pessoas. Nós hoje, principalmente com o advento da mídia, da divulgação, você vê muita gente cativando gente para si. Tem líderes que cativam pessoas para si mesmos, que cativam emoções das pessoas. Nossa, aquele cara é demais! Que beleza! Está cumprindo mal e porcamente o ir de fazer discípulos de Jesus. Diferente de dizer, eu não vejo nada naquele cara, mas o Cristo que ele fala é verdadeiro. Opa, a coisa já muda. Façam com que sejam meus discípulos, não teus ou meus aqui. De ninguém, discípulos de Cristo. Posse de Cristo. Tem origem na obra de Cristo. No cristianismo não tem destaque a não ser para uma só pessoa. Não tem glória a não ser para uma só pessoa, que é Cristo. Senão não é cristianismo. Senão fica igual o título de um livro que tem aqui, que é excelente. Se você puder comprar, eu não estou ganhando nada, mas tem aí, que é do Horton. Horton, Cristianismo Sem Cristo. É Michael Horton, né? Procura esse livro. Você vai ver que tem muito cristianismo sem Cristo e muita gente fazendo discípulos próprios. Na verdade, os discípulos são feitos pela ação divina e o mandado é dado aos discípulos no sentido de serem pregadores e ensinadores de um discipulado que só o Senhor pode fazer. Fazer discípulos é dizer às pessoas que só o Senhor pode discipulá-las. Que elas têm que ser discípulas do Senhor e não tuas ou minhas. O fulano tem discípulos. No cristianismo não tem isso. Ele pode ter seguidores. Aí já vira religião. É outra categoria. Né? Só Deus pode fazer. Só Deus faz discípulos em Cristo e pela ação do seu Espírito. Neste caso, a função da sua igreja é sair a campo com esta comissão. Comissão de dizer isso, de pregar isso, de ensinar isso, de viver isso. Só Cristo pode reproduzir discípulos. É uma passagem um pouco grande, mas você pode ler na tua casa, quando você tiver um tempinho para isso. Atos, capítulo 8, diz que os primeiros cristãos eram discípulos muito dinâmicos. Eles entenderam muito bem essa ordem. E todas as vezes que a igreja não vive um avivamento, nesses 2000 anos de história, é porque a igreja não vive e pratica isso. É bem simples. Por que que muitas vezes algumas sociedades estão esfriando, houve um esfriamento na Europa, um esfriamento espiritual na Europa? Porque não havia vivência disso. Porque isso só passou a ser um artigo de luxo. Estava longe das pessoas. E a intelectualidade e a questão socioeconômica passou a falar mais alto. Então, dentro do sistema, o dinheiro manda e as pessoas são objetos de outros valores. Mas todas as vezes que a igreja entendeu essa questão de fazer discípulos, de ide, a igreja foi dinâmica, a igreja viveu avivamento. Já disse isso aqui umas 2, 3 vezes. O normal da igreja é o avivamento. O anormal, ou a anomalia espiritual da igreja é não avivamento. Ah, mas está acontecendo o avivamento lá não sei onde. Ué, por que não está acontecendo aqui? Alguma coisa está errada. Com Deus? Não. Com a sua palavra? Não. Nenhuma pessoa da Trindade. Mas com uma pecinha que lê a Bíblia às vezes. Também é importante ressaltar que nos primórdios do cristianismo não havia classes de discipulado, por tempo determinado e com direito a certificados de conclusão. Existiam discípulos e discípulas sendo moldados à imagem do Filho de Deus. Muitas vezes, importamos modelos criados pela pedagogia humana e os incorporamos às atividades da Igreja de Cristo sem muito critério bíblico. Um autor alemão que escreve sobre morreu, sobre o cristianismo, talvez um dos mais profundos autores, se você quiser consultar na internet, fique à vontade, Hans King. É um dos caras mais profundos que eu já li sobre igreja.
e cristianismo. Ele diz uma frase que é o seguinte, muito interessante, ele fala assim, que todos os critérios do cristianismo têm que ser critérios crísticos, fundamentados na pessoa e na obra de Cristo. Qual é a metodologia que a nossa igreja emprega em fazer alguma atividade? Esta metodologia está alicerçada na pessoa e na obra de Cristo, então é um critério crístico. Antes de ser crítico, é crístico, fundamentado e baseado em Cristo. Você vai entregar uma cesta básica a alguém. Qual é o seu critério? O critério é que Cristo te chamou e te capacitou para fazer isso. É que o Senhor te disse, vai e faça isso. E isso está revelado em sua palavra. Esse é o critério da igreja. Então, eu acho muito interessante. Alguns autores dão uns toques bem simples para a gente, mas você vai ver, está ali na Escritura. É que às vezes passou desapercebido. Então, muitas vezes a gente incorpora expedientes da pedagogia humana, a gente pega modelos educacionais que são até interessantes, mas a gente tem que passar sempre pelo crivo da cristologia. Cristo faria assim, a sua palavra revelada diz assim, isso encontra respaldo e fundamento nas Escrituras. Então vamos ver se a metodologia realmente foi Deus quem autorizou a fazer. Isso é o critério da revelação, ou crístico. É imprescindível que examinemos a essência, a sequência e a maneira de Deus fazer seus discípulos, para que não façamos nada que não seja orientado pela sua palavra revelada. Isso é importante, é fundamental. Qual é a essência das coisas quando Deus faz? Qual é a sequência das coisas que Ele faz? Precisamos respeitar isso. Vinde, ide, faz discípulos, depois é ensinar, depois é batizar. E aí vem o resto. O discipulado também é uma forma de trazer as pessoas a uma relação com Cristo. Quando eu falo aqui que não havia classes de discipulado, não é que, vejam bem o que eu estou dizendo, não é que as classes de discipulado, elas podem ser maléficas, não é isso. É que quando o discipulado é um fim em si mesmo. É quando o discipulado é uma autorização de papel. É um curso, uma certificação que a igreja confere. O discipulado é transmissão de vida. É vida com vida. É vida vivendo ao lado de outra vida. É a vida de Cristo na sua vida, sendo testemunhada para a vida de outra pessoa, com quem você caminha, ou com as quais você caminha. Isso é discipulado. Você pode até ter uma classe que se chama discipulado, pode até ter, mas essa classe, ela tem que ser uma classe de transmissão de vida. Senão, é um mero currículo a ser feito, a ser certificado e validado. Nós não precisamos disso. O discipulado é uma atividade que também envolve o treinamento de pessoas por tempo indeterminado. Não há um prazo de validade para se fazer discípulos. Por quê? Porque é uma ação de Deus na vida da pessoa. O próprio Deus em Cristo, pela ação do Espírito, está discipulando aquela vida. Você e eu apenas somos usados para conviver com essa realidade dentro deste processo, que é de Deus, que é para a glória dele. Discipular é um imperativo, uma ordem a ser cumprida por toda a era da evangelização, sem que haja preocupação com a sua cessação por parte da igreja. Então, o discipulado é essa relação de aceitação e submissão ao senhorio de Cristo. Isso tem que ficar bem claro em nossos corações. Somente Cristo tem o direito, um autor falava assim, somente Cristo tem o direito de ser crido e obedecido. É o Hans King. Só Cristo pode ser crido e obedecido. Como ordem, como imperativo, como rei. Então, discipular é explicar e viver isso perante as pessoas. Ninguém faz de ninguém um discípulo de Cristo. Também ninguém nasce discípulo. Discípulos são feitos exclusivamente pela ação do Pai. Esses são os discípulos.
Discipulado de Cristo é um trabalho que enfatiza a extensão grandiosa e sem fronteiras desta ação de Deus, em alcançar e moldar pessoas de todas as nações e povos do mundo, sem exceção. Alcançar é evangelização. Moldar, e aí vem o discipulado, o caminhar junto, a transmissão ou a cotransmissão de vida. Por isso, é impossível a igreja medir ou determinar o número de pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho e os limites geográficos da sua comissão. Não temos essa bússola, só temos uma ordem: ide. Então vamos. Fica evidente que neste texto bíblico não existe a ideia de que o Pai faça alguma distinção entre pessoas de qualquer nação organizada ou grupo étnico isolado da suposta civilização humana. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque antigamente, há uns 2 séculos atrás, mais ou menos, 2 a 3 séculos atrás, existiam missionários na Europa, e essa doença passou um pouquinho para os Estados Unidos também, quando eles chegaram aqui evangelizar a nossa nação, de que alguns outros povos eram um pouco menos privilegiados em relação a Deus, alguma coisa do tipo. Alguma ideia meio que evolucionista que passou para as sociedades tidas como mais civilizadas, mais atingidas pela Revolução Industrial, mais ricas e abastadas. E essa doença era evangelizar povos não tão civilizados, achando que essas nações eram, vamos dizer assim, coitados. Também merecem a graça de Deus. Que não são tão evoluídos. Ainda moram em casas precárias, não têm indústrias, não têm fábricas, não têm dinheiro, não têm bolsa de valores. Então havia este pensamento na história da igreja, um quadro horrível da história da igreja, que era a concepção de muitos missionários norte-atlânticos. Muitos missionários europeus e norte-americanos. A gente, quando fala isso, não está comprando briga com ninguém, nós estamos falando de fatos. Fatos históricos. História fatual. Havia uma operação missionária considerando outros povos com uma importância menorzinha. Coitadinhos, precisam ser catequizados, evangelizados. Em nome disso, morreram mais índios norte-americanos do que nas 2 grandes guerras mundiais. Uma nação que era tida evangélica, chegou lá no leste norte-americano, colonizou a nação fazendo isso. Alguns grupos pensavam que os índios não eram bem aqueles povos, mas tinham que chegar lá. Povos menos. Então, isso foi uma doença missionária pela qual a igreja passou, e eu espero que no século 21 esteja sendo curada disso. Ainda existe. Ainda existe. No início da colonização evangélica do Brasil, os missionários norte-americanos achavam que os brasileiros não eram tão capazes de absorver e pregar o evangelho. Eu sei do que eu estou falando porque eu conheci gente assim na minha época. Mas a ordem de Jesus aqui é sem distinção de pessoas, é sem fronteiras étnicas e sociais. Todos os povos do mundo, todas as etnias do mundo são alvo do amor de Deus em Cristo. Isto é ir, isto é discipular. É olhar as pessoas com o mesmo grau de amor que você e eu temos para receber dele. Então, todas as nações deveriam ser discípulas de Cristo sem nenhum tipo de distinção. Eu coloquei aqui entre aspas civilização humana para ironizar um pouquinho uma doença que havia no meio missionário.
O verbo batizando-os também pode ser traduzido como batizando esses seguidores. Tem essa ênfase aqui, viu, amados? É batizando só seguidores. Esses seguidores. É bem específico ali o pronome que está colocado. Não é batizar qualquer um. É batizar quem já é discípulo. Por isso que tem muita gente tomando banho. E não é por calor. Isso dá uma ideia muito interessante sobre a ordem das coisas. A ordem de Deus. O batismo seria uma ordenança para tornar pública a experiência de uma pessoa já conquistada pelo Espírito Santo. Maurício, você está dizendo alguma coisa nova? Lógico que não. Mas é alguma coisa que a gente tem que atentar sempre, para não praticar o contrário. Ou seja, o batismo seria ministrado somente aos que já eram discípulos de Cristo. Só se batiza discípulos, porque é o cumprimento de uma ordem, uma ordenança que simbolizaria uma realidade interna já acontecida, já ocorrida. Não é? O batismo era uma cerimônia celebrada e repetida, cada vez que novos discípulos eram ganhos para Cristo. É como se fosse um ato de obediência para com aqueles que já haviam respondido positivamente ao ide e ao fazer discípulos. É gente que já tem resposta, é gente que já tem vida, então pode ser batizado. Batizando-os é um verbo, particípio presente ativo, denota uma ação de natureza contínua, devendo ser praticada sempre em obediência à comissão dada pelo mestre. Então o batismo também não cessa. Porque as pessoas absorvidas pela graça de Deus, conquistadas pelo seu amor e tornadas suas discípulas, isso não para. Isso é dinâmico. O jogo de palavras em o nome traz-nos uma ideia que salienta a instrumentalidade do nome ou da pessoa de Jesus como fundamento e o agente do ato batismal mencionado acima. Tem muita gente aí, tem um cara que é bem engraçadinho na mídia aí, ele vive falando em o nome do Senhor, em o nome, mas em o nome, apesar de ser uma coisa certa, não sei se ele sabe disso, mas em o nome, quer dizer, que quem batiza na verdade é o nome ou a pessoa divina. A gente só mergulha o peão na água ali. A gente só põe a pessoa na água ali. Uma ordenança, é simbólico. Mas quem imergiu essa pessoa para a realidade de Cristo é esse nome. Que é o nome que representa a pessoa que o batiza. Que pega essa pessoa do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Essa é a pessoa que imerge em Cristo. É o próprio Espírito dele. É o Pai. É o Filho. Por isso que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é a agência da Trindade. É a Trindade quem te batiza. É a Trindade quem te imerge em Cristo. Não dá para a gente fazer uma matemática disso, uma matemática assim, muito exata nisso, porque não tem nenhum tipo de exatidão. Colossenses 3 diz que a tua vida, a minha vida, está escondida com Cristo em Deus. Ao mesmo tempo que a tua vida está imergida em Cristo. Você vai fazer essa conta em termos cartesianos? Não tem como você fazer isso. Mas é a realidade da Trindade, te tirando daqui e te imergindo nessa nova realidade. E a gente representa isso aqui nas águas. Isso é batizando-os em o nome. Quer dizer, com a autoridade imbuída do nome que batiza as pessoas. Isso é batismo. Então Cristo, ou Jesus, é o fundamento e o agente do ato batismal. A gente ali só faz a força. Todas estas ações anteriores, ide, fazei discípulos e batizando-os, seriam legitimadas pela participação da Trindade Santa, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa Bíblia aqui, essa Bíblia judaica aqui, que Glenn tem falado bastante dela, e ela tem umas traduções muito interessantes também. O cara era muito bom, o camarada que fez esse projeto aqui. Portanto, vão e façam talmidim. Talmidim são discípulos, seguidores, entre pessoas de todas as nações,
imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, que é do Espírito Santo. Imergindo-os na realidade. Olha que interessante que ficou essa tradução. Quer dizer, nós imergimos a pessoa numa realidade? Não, é a própria trindade, a própria deidade que imerge a pessoa nesta nova realidade. Por isso que Cristo é o fundamento e o agente batismal. A sequência formada pela preposição, pelos artigos substantivos que identificam a trindade, enfatiza de quem vem a autoridade, de quem comissiona a igreja para ir fazer discípulos e batizá-los. Quem faz essa imersão? Vamos dar uma olhadinha, não está aqui no texto, mas vamos dar uma olhadinha como Paulo entendeu essa realidade com profundidade, lá em Romanos capítulo 6. Paulo aqui, ele realmente sintetiza aquilo que significa ser batizado. E essa ordem de Jesus que foi dada. Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, a Trindade pega alguém e imerge essa pessoa numa nova realidade, que é a realidade da sua morte, ou seja, da sua pessoa e da sua obra. E aí o verso 4 faz uma exposição esplendorosa aqui. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pronto, é isso. Quando Jesus falou batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para dentro da Trindade. Então, essas palavras, elas têm uma implicação muito profunda. A gente gastaria muito tempo aqui, mas agora não é sala de aula. É importante deixar claro que a primeira palavra desta sequência, a preposição em, dá-nos um sentido de inclusão numa nova realidade. Quer dizer, para dentro da pessoa de Cristo. Né? Em nome do Pai, quer dizer, para dentro da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo simboliza externamente uma realidade espiritual interna, de inclusão da pessoa discipulada e batizada na obra de Deus em Cristo e pela ação do Espírito Santo. Não deixa ninguém de fora. Inclusão legitimada com a participação ativa de toda a Trindade. Alguém já disse que a Trindade é a compleição da deidade, ou seja, é a deidade por completo. Agora, explicar mais que isso não tem como. Então, a cerimônia, o batismo, representa uma inclusão, uma introdução de uma pessoa numa nova realidade, e agora tendo uma nova vida. O verso 20 começa com o verbo instruindo-os, que possui também uma força imperativa em relação aos seus futuros seguidores, seguidores de Cristo. Ou seja, trata-se de uma ordem ou mandado expresso e enfático da parte de Jesus. A ordem agora é que os seus discípulos sejam encarregados da continuidade do projeto evangelístico de Deus. Instruir pessoas vivas para Deus, que irão viver a nova vida que receberam. É gente viva ensinando pessoas vivas a viverem a vida de Cristo. É gente viva ensinando gente viva a viver uma vida que não é deles, que é a vida de Cristo. Isso é discipulado. Isso é para fazer com todas as nações, sem distinção de nada, de etnia, de nada. Mas isso é o Cristo inclusivo. É o Cristo que inclui pessoas de todas as nações. Como você vai ler na leitura de Apocalipse, de todas as nações, de todas as tribos. É gente viva, ensinando gente viva. É uma classe de gente que tem a vida do Filho. Não simplesmente uma classe que dá um certificado. Esta é a instrução bíblica relacionada somente aos viventes seguidores, aptos a receber o ensino sobre o Evangelho de Cristo. Então, instruindo-os só é cabível para quem é vivo,
para quem tem vida. Quem não tem vida, você só vai instruir sobre Cristo, mas não vai ter efeito. A ação deveria ser contínua por causa do modo particípio e do tempo presente. Quer dizer, sempre, fazendo sempre. Também fica claro que a ação de ensinar deveria ser da responsabilidade dos que já fossem discípulos de Cristo. É comissão para vivos. Só vivos são comissionados a isso. Aqui temos também a ideia da obediência como forma de resposta da parte da turma de novos discípulos de Cristo. Esses novos discípulos deveriam refletir uma postura de contrapartida ativa àquilo que lhes for ensinado sobre as verdades concernentes ao Evangelho. Só é evangélico quem vive Evangelho. É uma questão de compartilhar do Evangelho através da vida de Cristo gerada nestes novos discípulos. Então é a vida gerando vidas. Não a minha vida, não a sua vida, mas a vida de Cristo que gera vida nas pessoas. Essa é a questão aqui. Instruindo-os a observar, significa que a verdadeira vida só se transmite através da vida de Cristo. Você tem alguma coisa para ensinar? Você pode ensinar conceitos, você pode ensinar uma maneira saudável, simples e concreta de se ler a Bíblia, você pode transmitir conhecimentos, tudo isso é muito válido. Mas nada disso tem valor se não for vida ou a vida dele transmitindo vida através dessas coisas. Então isso muda completamente o teor das coisas. Ensinando-os a observar, já falei, observar não tem o sentido de mera transmissão de conceitos sobre Deus. A expressão pode ser traduzida como instruindo-os a conservar ou manter aquilo, querendo ressaltar a vida que já lhes foi implantada, a vida de Cristo. Então, discipulado, o assunto é Cristo. O combustível é a vida de Cristo em você e na vida de quem está sendo discipulado. O tempo presente, a voz ativa aplicada, definem que a ação de discipular pessoas deveria ser uma prática constante da parte dos discípulos. Eu estou sendo meio repetitivo nesses dizeres, mas é para enfatizar mesmo. Que não tem nenhuma ação estática no cristianismo. Às vezes a gente fala assim, a igreja parou de crescer o quê? Numericamente? Não é só um medidor que existe no reino de Deus. Número de pessoas é apenas um critério. E saibam, não é o mais importante. O mais importante é o crescimento da vida de Cristo na vida das pessoas. Quantidade é importante no reino de Deus? Lógico, todas as nações, todos os povos, todas as etnias. Mas antes disso vem o ide. Fazer discípulos, ensinando-os a guardar. Então nós temos que entender isso. A palavra toda, ou todos, pode ser assim, significa que o ensino do Evangelho deveria ser observado em todas as suas implicações da vida humana. O ensino de Cristo deveria invadir todas as dimensões da vida de seus discípulos. A expressão que, ensinando-os a guardar todas as coisas que, é uma forma enfática de se falar de todas as coisas que deveriam ser ensinadas. Em outras palavras, os ensinos de Jesus deveriam ser transmitidos em sua integralidade. Nós não precisamos falar que o evangelho é integral, porque evangelho é evangelho. E evangelho já significa coisa completa, já significa por si só uma definição de integralidade, de coisa completa. A revelação bíblica sobre o Evangelho de Cristo não aceita as fragmentações teológicas que somos capazes de produzir. Nós cortamos, recortamos, repicamos muito. Às vezes a gente pega o Evangelho e faz dele uma leitoa. A gente, não sei, corta tudo, lembrando de leitoa, acho que o Natal está meio recente. Né? Cortamos o Evangelho, repicamos o Evangelho, tornamos o Evangelho uma coisa assim muito fragmentada. Não é para ser. O Evangelho só tem um. E ele é inteiro, ele é completo.
pregou o evangelho, pregou tudo que uma pessoa precisa ouvir e saber para ser transformada. Agora, tem as coisas decorrentes do evangelho. Lógico, são os ensinamentos específicos sobre muitas coisas que o evangelho, que é a pessoa de Cristo revelada, vai nos trazer. Então isso dá o tom de integralidade, de coisa completa, de compleição. O verbo eu ordenei, ou tenho ordenado, nos dá a ideia de uma ação sem tempo definido para acabar, ou melhor, de uma prática ininterrupta até a segunda ordem. De forma certeira e de maneira que implicaria em benefício aos seus discípulos. Note o que é dito aqui. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu ordeno que vocês certamente transmitam o meu ensino. Meu está em maiúsculo. Por tempo indeterminado, como forma de benefício para vocês mesmos. Quem é mais beneficiado pelo ID? São os comissionados. Somos nós mesmos. Porque praticamos aquilo que é a manifestação da vida de Cristo em nós, propalando essa vida para as outras pessoas. Colocando essa vida para as outras pessoas. Vivenciando isso diante de outras pessoas. Então, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Todas as vezes que você cumpre uma ordem dada por Cristo, você e eu somos os maiores beneficiados. Você e eu. Privilégio é sermos canais transmissores da vida de Cristo para a vida das outras pessoas. Daí vem o privilégio. Daí vem o benefício. Isso faz com que a vida da igreja seja uma vida aerada, uma vida dinâmica, uma vida com problemas, mas uma vida jamais estática, parada. Água parada apodrece. Água em movimento está sempre na dinâmica. Eu me preocupo quando as pessoas às vezes tiram um tempo para falar de outras pessoas, para ficar degladiando sobre o problema de alguém. Fulano, ciclano, vou lá reclamar. Saiba que quando a gente faz isso, a gente não está vivendo a vida de Cristo. A gente está vivendo por conta própria. Nós precisamos viver uma vida que não é nossa. Isso tem que ficar claro. Não dá para ir, não dá para cumprir o ID, não dá para batizar, ensinar ninguém, se a gente não viver essa vida. Por isso que viver vem antes. E por fim, o verbo eu estarei sempre convosco, ou estou, pode ser traduzido das duas formas. Estou sempre com vocês, menciona uma ação inerrante, certeira, constante e ativa, que tão logo estará sendo praticada por Jesus. Ele deu essa ordem aqui, mas logo, logo ele vai enviar o seu Espírito para que isso seja cumprido em realidade. Estou ou estarei são as possibilidades de se traduzir para a nossa língua uma realidade ou uma ação constante da parte do nosso mestre. As palavras todos os dias já nos trazem uma dimensão temporal até o cumprimento previsto pelo Pai. E uma ênfase na segurança em relação à presença de Cristo em seus discípulos. É a garantia da presença da pessoa de Cristo na sua igreja. E a garantia da manifestação da glória de Deus através do testemunho da sua igreja. Essa é a garantia dada por Ele aos seus comissionados. A última palavra desta série merece uma atenção especial pelo fato de ser um elemento determinante, indicando um tempo futuro indefinido, sendo traduzida por até, que nós lemos. Até. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ou dos séculos, ou das eras. Que tem a função de fechar o pronunciamento de Jesus como últimas instruções aos seus discípulos. Ressalta que a soberania do tempo pertence em última instância a Deus. Deus é o dono do tempo. Podemos traduzir esse jogo de palavras assim: o fim dos tempos, ou até que os tempos sejam completados.
até que os tempos determinados pelo Pai sejam completados. Isso é toque de soberania. Só Deus tem esta prerrogativa. Soberania sobre o tempo. O maior tempo que a gente conhece é o tempo cronológico. Estamos em 2012. Isso é cronologia. O dia tem 24 horas. A hora tem 60 minutos. Somos nós que codificamos isso aqui. Deus não tem esse tempo. Deus não mede por esse tempo. Isso tem que ficar bem claro para nós. Por isso que o ID, fazer discípulos, todas as nações, até a consumação, a completação dos tempos, pertence a Deus. Então o prazo de validade aí é dado por Deus. Enquanto tiver igreja, o ID está valendo. Por aquilo que esse conjunto de palavras representa, temos a nítida ideia de que o tempo de Deus está além da sequência e da medição da cronologia humana. O tempo de Deus é um tempo sem tempo. É um tempo escatológico. É um tempo de porvir. É a eternidade invadindo a finitude da história humana. Mais do que as dimensões de tempo, de espaço e de matéria, Jesus se apresenta a garantia da presença de sua pessoa e obra naqueles que foram conquistados pelo seu amor e são reproduzidos através da sua vida. Amém? A autoridade divina e completa, absoluta, sobre o universo é dada aqui nesse verso. E eu queria dizer, a presença de Cristo é o que alimenta a nossa esperança. A obra de Cristo é da eternidade para a eternidade. É eterna. Eu quero terminar com uma pergunta para você e para mim, aquelas perguntas que a gente faz olhando no espelho. Você é um comissionado? Responda para o seu próprio coração. Você foi comissionado ou comissionada? Então, ide. É tarefa sua. Como Deus vai te capacitar para viver esse ide? E para ensinar, fazer discípulos ensinando todas as coisas? Que não pertence a um grupo da igreja, mas a toda a sua igreja? Isso é entre você e Deus. Que Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, abençoe a sua palavra ao seu coração, ao meu coração, e se revele a cada dia a você. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.